E aí, meus queridos e queridas, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Mais uma semana para a gente conversar sobre essa coisa da autoestima, do juízo de valor pessoal, do quanto a gente se gosta, para a gente poder se bancar direitinho, né? Para a gente poder se sustentar aí no mundo, a gente vai ter que gostar da gente em algum momento, de alguma forma. Ou não, também a gente pode optar por não fazer esse movimento. Mas eu acho que chega uma hora na vida que todo mundo começa a querer esse lugar, né? Esse lugar de mais aceitação, de mais costume. Eu gosto de dizer isso, que eu tô me acostumando comigo ainda. Eu tô me acostumando com quem eu sou a cada dia que passa. Porque cada dia que passa isso vai mudando também, né? A forma como eu vou me integrando com as minhas partes vai trazendo uma dança diferente. Essa dança vai ficando cada vez mais parecida com o momento que eu estou vivendo e com essa simbiose entre eu e o momento que eu estou vivendo. Ela começa a respeitar mais os espaços, as situações e quem eu sou. E essa junção abre um espaço para um exercício de existência todos os dias, né? Diferente. Então eu vou ser uma pessoa diferente a cada dia, mas o legal é que a gente tem muitas partes dentro da gente, a gente tem muitas porções dentro da gente. E a semana passada a gente falou sobre aquilo que atrapalha a nossa conexão mais saudável e mais compreensiva com quem nós somos, que são essas estruturas do sistema de crença, de valores e das narrativas pessoais que a gente sustenta e que dificulta até mesmo a aproximação nossa com a gente mesmo. Semana passada a gente falou isso no episódio 1, né? Teve o cara da luminária lá que me fez pensar nesse movimento. Por que eu não consigo fazer movimentos e escolhas que banquem, na verdade, o que eu estou buscando para mim? Por que eu acabo aceitando aquilo que chega? E aí a gente conversou sobre essa questão do que o sistema nos ensina a respeito do mundo, a respeito da gente, a respeito das nossas forças. E o quanto a gente precisa ressignificar, eu não gosto dessa palavra, essa palavra já está muito, muito zoada, ela tá sendo usada de uma forma meio estranha, eu não gosto, vou mudar. A gente precisa, na verdade, reescrever essa narrativa. A gente não precisa brigar com ela, não precisa sair correndo e xingando esse sistema de crenças e valores que a gente tem. E eu falo isso porque eu fiz isso uma época, tá? Fiz isso uma época, eu entrei numa batalha incrível para ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era, e aí eu gastei muita energia e não deu muito resultado. Então eu tô falando por experiência mesmo, e por ter visto muita gente também que tentou fazer isso. Essa narrativa nova que vai surgir, ela pode se utilizar aí muito de partes dos textos anteriores que a gente teve, das experiências e das vivências. Eu acho que tudo pode ser integrado. As crenças dos nossos avós, dos nossos bisavós, que a gente não concorda, que a gente não quer mais na nossa vida. Então eu não quero aceitar mais um relacionamento de submissão, um relacionamento onde eu não posso explorar a minha sexualidade, a minha criatividade, onde eu não posso ter um espaço de conexão e de vínculo com o mundo livre. Eu não quero mais isso para mim, nem comigo, nem com o outro. Eu não quero mais. Eu vou começar a criar uma narrativa diferente na minha vida, mas para isso eu não preciso sair queimando todas as pontes com o passado. Elas vão continuar ali de alguma forma, ou existindo através de muita coisa, mas já de uma maneira diferente. Isso mostra, inclusive, um lugar de mais consciência a respeito da potência das vivências nossas, né? Porque quando a gente quer destruir tudo, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu vou fazer tudo diferente, esse exercício ele é libertador, mas ele está relacionado com o início da jornada, lá com a adolescência, né? Ele está relacionado com aquele momento de ruptura. Acho que todo mundo passa por um momento desse. Mas depois a gente vai começar a perceber que essas pontes antigas que nos ligaram ao mundo e ao que a gente acreditava que era, vai continuar ali. A gente só pode começar a optar por atravessar outras pontes, por construir outras pontes, por sustentar outras pontes com a nossa energia e com as nossas escolhas. Processo de todo dia, como a gente conversou no episódio anterior.
Hoje eu quero falar com vocês um outro tema, uma outra parte, uma outra camada interessante dessa discussão, que é o seguinte: você já deve ter ouvido aí, na sua jornada de autoconhecimento, muitas vezes alguém fala: olha, se você não gostar de você, se você não gostar dessa parte sua, se você não gostar disso que você é, ninguém vai gostar de você. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter sentido isso também em algum nível, né? O nosso desconforto, disparando o desconforto das outras pessoas com relação ao que a gente é, ao que a gente faz, né? Já tentou fazer uma coisa que você não tá confortável? Cara, dá muito errado, né? As coisas começam a dar tudo errado, quebra, a gente perde parte, a gente não entende direito, a gente esquece, a gente não tá ali. Ou tá ali, mas não tá mais ou menos. Quando a gente não está vestindo de uma forma prazerosa os movimentos, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado com eles, porque a chance de dar problema é enorme, né? Já é aquela coisa, tudo que é meio obrigado, a gente vai precisar criar uma estratégia maior. Não é que a gente vai ter que deixar de fazer, mas a gente sabe que aquilo vai consumir um pouco mais da nossa energia, porque afinal aquilo vai brigar com os nossos movimentos internos. Então, quanto menos a gente alimentar esses atritos, melhor. Quanto mais a gente ficar com uma cabeça tranquila nessa hora, melhor. Mas eu não acredito na hipótese de algum dia a gente, por exemplo, passar por uma doença grave com prazer e alegria e dando saltos, né, de comemoração, de celebração por aquilo. Não precisa ser assim. A gente pode atravessar esses períodos tendo os atritos, tendo os conflitos e os questionamentos importantes, muito conscientes disso, mas ao mesmo tempo abrindo espaço para que outros movimentos também cheguem e aliviem essa pressão, né? Vai ter uma época que a gente vai estar num trabalho que é péssimo, vai ter época que a gente vai estar num relacionamento que a gente não pode terminar, mas a gente já percebe que não é mais aquilo que a gente quer, a gente vai precisar de um tempo para poder fazer um processo aí, para fazer a transição, né? Então, nesse período, como é que a gente faz? A gente finge que não tem atrito? A gente fica num estado de dissociação daquilo que a gente está sentindo o tempo inteiro? Não precisa. A gente pode ter essa consciência do que está acontecendo, dos atritos que estão sendo gerados dentro da gente e atravessar esses períodos. Eita, que a voz está vaiando, a voz está vaiando, tá falhando? Fala pouco, né, a criatura aí? Na hora que precisa, cadê a voz? A gente pode atravessar esses períodos muito consciente dos atritos que a nossa jornada está criando no nosso caminho. A gente não precisa fingir que isso não está acontecendo, mas a gente pode embalar esse pacote num papel mais leve, num papel mais suave e mais delicado em de muitas formas diferentes, para a gente também se poupar. E é desse lugar que a gente vai ter menos desconforto, menos incômodo, e aí as coisas vão fluir de uma maneira mais tranquila. Quer dizer, a gente não está piorando o atrito que já existe. A gente não está agravando a situação com uma resistência, às vezes, uma tentativa quase infantil de escapar das coisas, como se aquilo não pudesse ficar ali. A gente vai permitir as coisas acontecerem. Então, dessa forma, a gente está ajudando energeticamente os nossos processos, mesmo aqueles que a gente não gostaria de estar vivendo. Só que a gente tem que ter essa atenção que naquele momento a gente não está fazendo uma troca aonde tem prazer, né? Onde está gostoso, onde a coisa flui. Então, a gente vai ter que investir, inclusive, mais ainda em porções onde a gente tem isso, para a gente poder se abastecer, para a gente poder se nutrir. E aí que vem essa questão da autoestima e do valor, que uma pessoa que não tem essa consciência do que dá para ela gozo, prazer, descanso, repouso, ou uma pessoa que acha, tem algumas ideias do mundo lá fora trazendo isso para dentro da própria vida, essa pessoa ela fica sempre muito perdida nessa hora. Ela fica muito à deriva dos acontecimentos e do que está acontecendo. Por isso da importância da gente ter essa ideia do nosso exercício, do valor do nosso exercício e do que a gente troca dentro dos nossos exercícios. Acho que a autoestima está muito relacionada com essa consciência,
Muito mais do que se achar bonito ou bonita, muito mais do que se achar inteligente, capaz, seguro, né? Com poder pessoal no mundo, eu acho que isso é uma consequência que vem depois. É uma consequência, isso não é a base do processo. A base do processo é a gente poder em cada momento se perceber, se acolher essa essência que vibra dentro da gente e gostar disso, desse lugar, gostar de estar em si, de ser aquela vibração naquele momento. Como eu disse, as situações do mundo podem ser até inclusive mesmo de atrito, mas isso não pode tirar a gente dessa conexão, não por muito tempo. Às vezes até acontece a gente ficar um pouco no começo, né, um pouco distante da gente, mas depois a gente volta porque a gente gosta desse lugar que é a gente. A gente gosta desse reino interno que é a gente, quem nós somos, o que nós carregamos. A gente gosta, tem prazer. E tudo aquilo que a gente sente esse gosto, esse prazer, aonde a gente tem gozo, é um lugar que conversa com a nossa essência. Não é o único lugar que a gente vai poder passar a vida inteira. Eu vou lembrar de novo, porque às vezes as pessoas acham que esse é um movimento hedonista, né? Ah, eu só vou fazer aquilo que me deixa agora muito no ponto. Tipo o peru da Sadia que levanta um negócio. Não, gente, não dá. A gente vai ter que pagar imposto. A gente vai ter que ir lá na empresa de luz para reclamar a conta, a gente vai ter que ligar para a empresa de internet, eu não vou nem usar o nome porque costuma gerar um encantamento, um feitiço na hora, né? A gente vai ter que fazer isso. Isso aí a gente não vai fazer que nem o peru da Sadia com o ponteiro vermelho apontado para cima, a gente não vai conseguir. A gente não vai estar em conexão com a nossa essência nesse momento, mas a gente pode abrir um espaço para que ela nos auxilie, trazendo um movimento que nos sustente dentro dessas jornadas. E isso é autoestima. Isso é gostar de si. Isso é estar presente para você mesmo. Eu acho que essa é uma estrutura de valor interno que ninguém consegue tirar da gente depois que a gente encontra, depois que a gente acha esse ponto. É ficar com a gente quando as coisas estão tudo dando errado, sabe? Porque quando as coisas estão boas, quando o ponteiro do peru subiu, a gente tá feliz, tá tudo legal, tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente vai se sustentar, a gente vai se bancar, a gente vai bancar a nossa essência. Afinal, ela encaixa com tudo que tá ali. Ela pode fluir ali livremente. A energia vai dançar numa boa. Agora, quando as coisas não estão tão legais, é que a gente percebe a importância da gente gostar da gente. Gostar não no sentido de se achar bonito, interessante, inteligente. Isso é bom, é consequência. Nem vai ser todo dia que vai acontecer, tá? E todo mundo vai ter vários pontos em que não vão ser assim. A gente não pode se basear nisso. Não é essa a questão e nem é isso que faz diferença. A gente precisa soltar essa fantasia, essa ilusão de que uma pessoa que tem autoestima, ela vai sempre estar no ápice da energia dela, ela vai sempre ser o peru, né? O ponteiro do peru. Não vai, gente, não vai, não é isso. Ela vai, obviamente, como todos, ter uma série de flutuações, mas ela vai estar ali para ela porque ela gosta, porque ela entende que ali é o lugar, porque ela sabe que ela tem para onde voltar, que é o universo da essência, do espírito, da alma dela. Ela tem esse lugar. Não precisa nem acreditar em divindade nenhuma para você ter essa sensação. Às vezes, os ateus são aqueles que mais têm essa concepção desse retorno para casa de dentro, do mundo interno, do gênio interno. A pessoa tem essa percepção. Ela sente que tem um negócio dentro dela que ali ela não é exatamente protegida, mas ela consegue dali lidar com as coisas que vão aparecer. Ela vai conseguir lidar com as situações. Grande parte das vezes, quando uma pessoa começa a ganhar estima por si mesma, ela começa a perceber primeiramente isso, que ela tem medo, ela se assusta, ela não tem segurança, ela se frustra, ela tem as expectativas dela às vezes estragadas, ela não consegue dar certo também, mas ela tá ali para ela não se desiste,
ela não se desiste mais tão facilmente. Ela não se julga, não se culpa diante do primeiro barulhinho que apareceu. É dessa forma que a gente pega quando uma pessoa tem estima por si mesma ou não. Não é quando ela se acha bonita, não é quando ela recusa os convites para sair com o rapaz na luminária. A gente vai continuar caindo numas presepadas de vez em quando, gente, não tem jeito. É claro que isso vai diminuir, isso vai ganhar um outro vulto. Mas eu vejo as pessoas se culpando demais por coisas que não representam a autoestima. Você nunca mais viveu um relacionamento desafiante, gente? Isso daí é um sonho de consumo, né? Isso é um sonho de consumo. A pessoa que tem estima, ela entra num relacionamento, ela percebe que aquele relacionamento não é digno do que ela está buscando e ela salta fora. Não sem sofrer, sem chorar, sem ficar por um período de luto às vezes. É uma pessoa que vai tentar fazer uma transição de carreira e não vai dar certo, mas ela não vai deixar o luto daquele sofrimento ali tirar dela a certeza absoluta que ela tem um valor mesmo assim. E que só foi a estratégia ali que não funcionou, mas com outra talvez funcione. E talvez a manifestação necessária fosse aquela, e não aquela que a gente sonha. Isso é estima, isso é valor pessoal, é a gente ter essa consciência do nosso valor independente do que está acontecendo lá fora. Eu vejo muitas vezes essa distorção do conceito, né? As pessoas achando que quando elas tiverem esse auto-amor gigante, nada mais vai acontecer com elas, ou se acontecer, elas não vão nem se afetar. Eu já tive essa fase também de não querer controlar e dominar os afetos, né? Isso é prazeroso, inclusive, no sentido egóico, né? A gente poder ter essa ideia de que a gente vai ter o domínio sobre essas coisas, mas a gente não vai. A gente vai ter uma enxurrada de afetos, mas a gente vai poder escolher como que a gente vai lidar com eles de um lugar muito humano. Desse lugar onde a gente tem esse refúgio interno na gente. Isso que eu estou falando aqui é milenar, isso não começou a ser discutido no século passado junto com a psicanálise, gente. Isso é milenar, isso é uma discussão milenar. Isso vem de muito tempo, isso conversa com muitas estruturas que a gente pode encontrar em diversas filosofias diferentes. Agora, será mesmo que se a gente não se gostar, se a gente não tiver nesse ponto de se bancar, de sustentar, de entender o seu movimento energético para poder orientá-lo de forma intencionada e forte, potente, será que quando a gente não está nesse lugar, ninguém vai gostar da gente? A gente vai passar desapercebida? A gente vai ser invisível? A gente vai se tornar transparente na sociedade? É claro que não, né? Se fosse assim, ninguém ia se relacionar com ninguém, ninguém ia gostar de ninguém, ninguém ia ter projeção em cima de ninguém, porque ia estar tudo resolvido. Eu percebo a tua fraqueza, eu percebo a tua vulnerabilidade e eu não gosto dela, então eu não gosto de você. Já pensou se fosse assim? Se imagine que você tá lá no Rappi, não, é no Tinder. Eu chamo aplicativo de comida, né? Achando que eu tô chamando o relacionamento dos sonhos e eu tô pedindo uma comida só. Então, vamos lá. Você tá lá no Tinder, você tá lá no outro que eu quero... Acho que eu vou lembrar agora o nome dos outros aplicativos. Você tá lá no aplicativo, você tá lá escolhendo... Você imagine se já tivesse ali. Oi, meu nome é José, eu tenho pé chato, eu sou muito ranzinza, detesto conversar pela manhã, não sei cuidar do meu financeiro, das minhas contas, gasto dinheiro a rodo, prefiro videogame a ficar conversando sobre assuntos da alma. Você já pensou se tivesse isso tudo lá? Ia ser ótimo, né? Ia ser ótimo, você já ia olhar e falar assim, nossa, esse aqui combina comigo, mas é de um jeito fantástico, ia ser... Mesmo assim, eu vou dizer para vocês, a gente ia continuar gostando das pessoas. Se isso tivesse escancarado, aberto ao máximo para todo mundo poder conhecer, a gente ainda assim ia continuar gostando das pessoas. Porque a gente nasceu para quê? A gente nasceu para gostar, né, gente? A gente nasceu para fazer essas conexões. Isso está na base do nosso chakra básico. Conexão e vínculo é a nossa raiz com esse mundo. A gente veio para isso. A gente vê que a coisa não tá indo. Vocês lembram do cara da luminária que já tinha dado todos os sinais? Você tá vendo que a coisa não tá indo.
você vai. Você vai. Você vai porque você acha que aquilo ali de alguma forma ainda vai corresponder ao que você espera. A gente tem essa crença interna que em algum momento a chave vai virar, o outro vai mudar, o mundo vai facilitar e as coisas vão acontecer. Todo mundo tem, não é só você, não sou só eu. Todo mundo tem isso. E por isso que a gente acaba, muitas vezes, se relacionando com pessoas que nitidamente não estão em conexão com o melhor delas, nem oferecendo pra gente aquilo que elas poderiam oferecer. Porque elas não querem, simplesmente isso, elas não querem. Ah, não, elas não podem, elas não conseguem. Talvez elas só e unicamente não queiram isso. E é um direito nosso a gente também não querer. É um direito nosso também a gente querer permanecer onde a gente está. Só que a gente não aceita. A gente aceita na gente, mas no outro fica muito difícil. No outro a gente quer que aquilo aconteça. A gente vai passar muito tempo da nossa vida num exercício quase inútil, porque ele tem lá a sua utilidade sim, porque a gente aprende muito sobre a gente com isso, mas é esse exercício da gente ficar tentando entender por que o mundo não respondeu ao que eu esperava dele. Gente, quanto tempo a gente já não gastou nisso? É muito tempo, cara, dá pra gente dar a volta ao mundo andando, descalço ainda. O tempo que a gente gastou para entender por que o chefe não gostou, por que o pai agrediu, por que não sei quem fez tal coisa, por que o sistema é assim, não é assado. A gente gasta muito tempo fazendo isso. Não é totalmente inútil porque a gente acaba aprendendo como mudar e transformar algumas coisas no nosso sistema e na maneira como a gente lida. E algumas vezes a gente projeta isso para o mundo e a gente vai realmente para a transformação social. Mas isso, gente, é mínimo. A gente sabe disso. Você aí que convive com a sua mente, você sabe o quanto você já não analisou, estudou, criticou, julgou um monte de gente, de coisa, de situação, mas na prática mesmo, nem na sua vida e nem lá fora você conseguiu fazer uma transformação. A gente precisa começar a pegar essa energia que dá para dar a volta ao mundo descalço, andando, e começar a aplicá-la em coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. A gente tem que começar a utilizar esses processos para soltar um pouco a necessidade que existe dentro da gente de fazer o outro mudar para ele se encaixar naquilo que vai ficar mais fácil para mim. E eu vou começar a fazer para mim, criar esse mundo que eu quero para mim e para os outros que estão ao meu redor também. Se você não gosta de você, se você tem um incômodo tremendo com você, se você tá longe pra caramba da sua essência, vai aparecer sim uma tampinha pra tua panela, uma hora dessa você vai encontrar um chinelinho para o teu pé cansado. Só que eu vou te dizer uma coisa vou te dizer uma coisa que eu vivi, você já deve ter vivido também, que muita gente vive. Você vai encontrar alguém que tá na mesma situação que você, às vezes um pouquinho diferente só na roupinha, no visual, no estilo, mas alguém que está dentro de uma mesma situação que você, de desconexão consigo mesmo. E segundo, essa pessoa vai se apaixonar pela projeção que ela faz de você e dela em você. Não sobre quem você é de verdade, porque quem você é de verdade nem você mostra para o mundo, nem você conhece às vezes. E se você conhece, às vezes você não gosta da sua essência, você não gosta de quem você é, você fica tentando mudar, melhorar, fazer uma transformação antes de trazer isso para o mundo. E enquanto isso está acontecendo, sim, você vai conseguir emprego, você vai conseguir cliente, você vai fechar os seus projetos, você vai ter relacionamento, você vai casar, você vai ter filhos, só que tudo isso, galera, tudo isso vai acontecer dentro desse exercício de que o outro gosta de alguma coisa que você não é, mas que você está se esforçando muito para ser. E ele também está projetando em você exatamente o mesmo exercício. É essa que é a grande loucura do mundo que está aí fora. Ninguém de fato está conseguindo, ou quer dizer, ninguém não, né? Uma porcentagem pequena. Tem gente já se relacionando sim de uma forma diferente. Mas a verdade é que grande parte das relações estão acontecendo com pessoas que estão mancas.
Elas estão mancando. Aí enquanto o outro que está mancando também, um abraça o outro ali. Vambora, vambora, vamos fazer uma maratona, vambora, vamos correr o mundo. Aí vão para Paris, vão para Itália, vão para Espanha. Isso sou eu, tá? Isso sou eu. Aí tira várias fotos lá nas torres todas, nas igrejas todas. Olha só como a gente venceu. Os dois mancam assim, ó. Os dois indo. Vamos agora. Vamos mais ali adiante. Vamos embora. Olha só, agora a gente comprou carro. Agora a gente comprou a casa. Olha só. Agora a gente teve trigêmeos. Gente, eu tô rindo para não chorar, porque é a história da minha vida, é a história da vida de muita gente. Essa que é a verdade. A galera tá assim, tá construindo um mundo assim, monta empresas, monta uma série de sonhos são construídos em torno disso. Tá errado, gente? Tá errado? Não! Eu fui feliz nesses momentos também. Mas a verdade é que tinha alguma coisa que eu sabia que não estava certo. Era um banco de três pés, mas construído para ser de 4, né? Porque tem banco de 3 pés, né? Mas sabe quando você constrói um banco de 4 pés, na verdade você põe 3 só? Ele vai ficar meio torto, né? Você vai precisar de um outro pé emprestado. E aí a gente vai para as relações. Então, se você não gosta de você, eu tenho uma boa notícia. Vai ter alguém que também não gosta de si, que vai se encaixar com você e vocês dois vão ali para Paris, vão para Itália, vão para Sorocaba, vamos embora. Tem felicidade? Tem relação, tem muita coisa, mas eu acho que aqui todo mundo já é o grandinho o suficiente para entender que isso não conversa com a nossa alma. Isso vai trazer como reflexo um mundo manco também, onde muita frustração, muito sofrimento, muita dor, muito abandono, isolamento, solidão, gente, solidão, tá como estrutura básica dessas construções. Quantas vezes, né, você abre lá o perfil da pessoa, você olha, você fala, essa pessoa é feliz pra caramba, meu, olha só que pessoa sensacional, que pessoa incrível, e aí você vai ver que as estruturas da vida dela são tão bem distantes disso, Mas a gente finge, eu finjo um monte de coisa. Mas, gente, se eu for contar a verdade de tudo aí danou-se. Você finge, a gente finge. A gente finge quando alguém chega pra você, e aí, tá tudo bem? Claro que você vai falar assim, tá bom, né? Tamo indo, tamo levando. Imagina se você começa a contar tudo o que tá bom e o que não tá bom na sua vida. Tem gente que faz isso, né? Eita, nós. É um exercício de honestidade também, a gente não pode lembrar, mas é difícil. É difícil, a gente finge. Mas a gente não pode fingir pra gente. Isso a gente não pode. Pra gente, se a gente começar a fingir pra gente, é que mora aí, reside o problema, porque a gente vai precisar começar a fazer um exercício, um esforço, um trabalho interno cada vez maior pra gente conseguir se convencer que realmente tá tudo bem ali. A gente vai precisar comprar coisas mais caras, fazer viagens mais longas, precisar de férias mais complexas, de construções. A gente vai precisar daquela marca de bebedouro. Eu vou contar qualquer dia aqui para vocês a história do bebedouro, da marca do bebedouro, que sem aquela marca daquele bebedouro eu não consigo ser feliz. A gente vai começar a cismar com essas coisas, a gente vai começar a achar que essas coisas são o fluxo da vida. Gente, eu não tô criticando essas coisas, tá? Deixa eu só lembrar de novo, porque às vezes a pessoa pode ficar ofendida. Mas eu não tô criticando, eu faço isso ainda. Eu tenho, de vez em quando, eu tenho umas coisas que saltam os olhos, que eu falo, nossa, é isso que tá faltando na minha vida. A gente tem um sistemão aí fora que fica jogando pra gente um monte de coisa nesse sentido, que faz a gente acreditar mesmo que quando a gente não tiver a barriga, quando a gente não tiver o celulite, quando a gente tiver os dentes todos alinhados, felicidade vai chegar, vai ter nome, endereço e vai ter cabelos longos, sedosos, vai chamar a gente de chuchu, vai ser uma delícia. A gente tem certeza disso. A gente tem certeza que na hora que a gente parar de comer tranqueira, vai ser a hora que a nossa inteligência vai dar um salto, que a gente vai conseguir atingir os pícaros da espiritualidade. Quando eu parar de comer aquilo que eu não deveria estar comendo, a gente sabe
que não é assim. Tem uma voz interna que orienta para dizer, pera, será que é isso? A gente sabe, mas a gente finge para a gente mesmo que aquilo é a peça e a gente começa a correr. Gente, eu tive um período na minha vida que eu corria tanto atrás dessas coisas, tanto. Eu achava que assim, se eu não tivesse a dieta perfeita, eu nunca ia ficar saudável, que meus problemas de saúde eram por causa da dieta. Eu achava que se eu não tivesse uma rotina de exercícios quase de um atleta, eu não ia conseguir respirar direito, eu achava que ia me faltar oxigênio. Eu achava de verdade que se eu não fosse uma mãe perfeita, exemplar, eu ia traumatizar os meus filhos. Olha, eu tinha umas ideias assim do tipo que eu ia conseguir criar seres não traumatizados nesse mundo. Gente, olha o nível da viagem. Que vivendo nesse mundo que a gente vive, eu ia conseguir passar com o corpo limpo de agrotóxicos. A gente pode até tentar muito, mas a gente sabe que em algum ponto a gente vai acabar tendo que olhar para a realidade que as coisas são diferentes. Não estou dizendo que a gente, por conta disso, vai correr e se jogar para a galera e vou fazer qualquer coisa, vou comer qualquer coisa, vou viver de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas vocês entendem que existe uma narrativa aí fora que está colocando a gente para correr atrás de um peão que nem está no jogo efetivamente? Essa é a questão da autoestima e do valor pessoal. Por que ele é importante? Porque quando você começa a ter essa relação de gosto com você, você vai começar a entrar em conexão com você e com o que conversa com você. Não estou dizendo que essas coisas todas não vão fazer sentido. Vão fazer um sentido, mas a gente vai entender que esse sentido é momentâneo, é pontual. O bebedouro é pontual, gente. É uma delícia ter, mas ele é pontual. Ele é pontual, a gente sempre vai ter aquele prazer de ir lá pegar aquela água. Eu sou apaixonada por bebedouro, tá, gente? Eu amo o bebedouro, adoro. Assim, não preciso de nada dentro de uma casa, mas eu preciso de uma fonte de água que eu me sinta, assim, conectada afetivamente com ela mesmo. É um negócio meio da minha natureza. Sei lá o que é isso, mas eu adoro. Mas eu posso beber uma água que não seja daquele bebedouro X ou YZ e eu continuar bem. Isso era uma coisa que eu não aceitava, eu não admitia. Para mim era um fracasso. Para mim era um chute na cabeça eu ter que, sabe, beber uma água que não era daquela procedência. E eu vejo muita gente sofrer com isso. Eu sofro ainda também. Eu vejo mais gente fazendo esses processos imensos, do tipo, nossa, eu não consegui, eu tenho 35 anos e eu não consegui dar certo profissionalmente. É mais ou menos a mesma história do bebedouro. Por que não? Como assim? O que aconteceu? O que é esse dar certo profissionalmente? O que aconteceu com você? Quais foram as suas trajetórias? Quais foram as suas vivências? Às vezes você estava desenvolvendo um outro tipo de trabalho. Às vezes você estava desenvolvendo potenciais importantíssimos para você nessa jornada, enquanto você não estava cumprindo essa fantasia do sonho profissional, entende? Mas não, isso não tem valor, isso não tem valor. O importante é aquilo, é aquela coisa. A gente vai trocando as bolas. E isso está muito relacionado, sim, com esse exercício, não só de olhar para si, porque você pode olhar para a sua essência e não gostar nada do que você vai encontrar lá, tá? Muitas vezes a gente acha, eu vou numa jornada de autoconhecimento para eu poder começar a me gostar. Dá 6 meses a pessoa está querendo pedir desquite dela mesma. Nem tem desquite mais, né? Tem ainda? Acho que não, né? A pessoa está querendo pedir desquite dela mesma. Eu não quero. Muito obrigada, foi interessante essa jornada, eu conheci a minha essência. Mas então, eu não gostei, eu quero trocar. Com quem que eu falo? Tem muita gente que entra na jornada de desenvolvimento pessoal achando que com isso ela vai aumentar a estima por si mesma. Ela vai começar a gostar dela. Ela vai começar a gostar do corpício dela. Ela vai começar a gostar das construções que ela conseguiu fazer até hoje. Isso é difícil, hein? A gente gostar das construções que a gente fez. Porque às vezes a gente olha e a gente fala que não construía nada. Não fiz nada nessa vida. É difícil isso. Gostar das próprias construções. Mas a pessoa vai chegar, sem dúvida nenhuma, ela vai achar, muitas vezes, que é a jornada de autoconhecimento que vai trazer para ela isso. E não é. Opa! Não é.
Não é você ter conexão, ter consciência da tua essência que vai automaticamente fazer você gostar e valorizar quem você é. Porque muitas vezes você vai passar um tempão ali se conhecendo, chegando perto de você e tal, mas recusando, resistindo, colocando um tremendo de um muro entre você e a tua essência, esperando que aquilo desapareça. Não, isso aqui vai sumir. Conforme eu for me desenvolvendo, conforme eu fizer mais um retiro, vou fazer mais um retiro de 15 dias, dessa vez eu vou para o meio das cavernas, eu vou fazer um retiro no Himalaia, vou subir 350 mil metros acima do solo, né? E aí eu então vou para baixo, vou mergulhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, uma hora isso vai sumir e aí eu vou começar a gostar de mim. O exercício de desenvolvimento pessoal, ele traz pra gente a consciência, ele expande a nossa consciência com relação a gente e ao mundo, mas ele não garante sucesso profissional, encontro do amor da vida, que o dedão do pé da unha encravada não vai doer mais. Ele não garante essas coisas, porque essas coisas fazem parte da vida, é a vida acontecendo. É a vida acontecendo, gente. É dentro do desenvolvimento pessoal que você vai começar a ganhar esse lugar interno em você para você atravessar a unha encravada, o relacionamento que não deu certo, o trabalho que quase foi, mas não foi, o trabalho que deu certo e você conseguiu finalmente fazer o que você queria, o relacionamento que chega extravasando toda a intimidade que você sempre quis ter. Finalmente a sua unha ficar legal e você não sentir mais dor com ela. Tudo isso também vai exigir de você maturidade, sabia? Também vai exigir que você banque quem você é e as suas conquistas. Se você não se banca quando você não está construindo nada, você também não vai conseguir se bancar quando você estiver construindo tudo. Você vai ficar com dor de barriga, piriri, e vai começar a achar que tem alguma coisa para dar errado daqui a 5 minutos. Aí você vai começar a ter ansiedade, não vai conseguir dormir, vai começar a ter bruxismo, vai trincar o dente. Aí você vai achar que tá tudo errado, que você tá no caminho errado, que você tá fazendo... O processo só ganhou um outro enfoque, mas ele tá ali. Desenvolvimento pessoal e autoconhecimento é um caminho que você encontra, que eu acho que é meio natural, vai todo mundo de alguma forma entrar nesse processo, com nomes diferentes, mas vai acabar entrando. É um processo que você vai ganhar uma consciência maior, mas isso não vai te ajudar a gostar de você. E agora eu vou contar para vocês uma parte do meu processo, que é o que eu conheço melhor, né? Na verdade, eu conheço o processo de muita gente. Eu trabalho há 20 anos com pessoas. Mas eu gosto de manter eles em sigilo. Não conto nada a respeito de cliente, não. Eu conto das minhas histórias, porque essas histórias eu sei bem, mas elas estão, de alguma forma, também pautadas no que eu já assisti de muita gente, no que eu já ouvi de muita gente, tá? Mas olha só. Lá em 2012 eu adoeci, fiquei mal pra caramba, porque assim, eu já fazia um trabalho há um tempo já de conexão comigo. Eu já tinha tido alguns vislumbres do que a minha essência era. E algumas partes dela que combinavam com o que eu acredito que seja um sistema adequado, né? Que combinavam com o bebedouro, que combinavam com as estruturas de vida que para mim eram interessantes. Essas partes eu bancava. Opa, com facilidade. Nossa, essa parte eu trazia para o mundo. Eu trazia com facilidade. Mas as outras que eu não gostava, que eu tinha uma certa antipatia, inclusive, essas eu achava que eu tinha que mudar. Então eu procurava diversos serviços, trabalhos, atendimentos, cursos, livros, palestras. Eu procurava tudo para fazer essa transformação dessa parte. Eu vou contar para vocês uma parte minha, da minha essência, que eu não gostava. Era a medrosa. Cara, eu não gostava nada dessa parte. Eu queria que ela deixasse de existir. Porque essa porção da minha essência, que é a minha essência, ela é bastante medrosa. Eu vou dizer que ela é muito medrosa. Ela se mija toda. Ela realmente, ela tem crise de medo, ela tem fobia. Ela desenvolve um nível de medo e de terror e de pânico que, cara, é uma coisa assustadora. Ela é medrosa. É uma parte da minha essência. Medrosa. Medrosa. Mas
se eu olhar ela bem de frente, assim, e dar um espaço para ela contar mais quem ela é, e isso veio acontecer quando eu fiquei 1 ano trancada em casa praticamente por conta da síndrome do pânico, né? Eu tive que entrar em conexão com essa parte. Oi, tudo bem? Legal, vamos lá, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer quem você é. Se desse uma coisa muito ruim, eu preciso mandar você embora. Porque você está me atrapalhando. Porque eu queria ter sucesso, eu queria brilhar, eu queria prosperar na vida. E é você que está me atrapalhando. Vem cá que eu quero transformar. Vou cortar teu cabelo, vou pôr uma roupa diferente em você. Vou pintar sua cara, vou fazer um negócio diferente. Até você ficar muito parecida com o que eu acho. Que é aquela mulher que não tem medo de nada. Aquela mulher que chega com os 2 pés na porta. Aquela mulher que, nossa, tem nada. Nessa época, gente, eu tava com um negócio que se chama... Eu tenho isso, né? Que é o tremor essencial. Isso é genético, isso tá na minha família, isso é de linhagem, né? Tem muita gente que tem tremor essencial aí. Eu tenho, hoje um pouco mais controlado, mas quando eu tô realmente nos períodos de medo, é como se eu estivesse nesse exercício de sentir através de todo o meu sistema nervoso o processo mesmo. É uma força da natureza. É bonito isso não é feio. Mas naquela época eu achava isso muito feio. Eu queria esconder das pessoas o tremor das minhas mãos. Eu queria esconder que eu era uma pessoa tão sensível a esse ponto. Quando eu estou muito alegre, eu sinto um tremor delicioso correndo o corpo. É o mesmo tremor que eu sinto quando eu estou com medo. Quando eu estou com prazer, eu estou num exercício prazeroso, eu sinto esse tremor também. E se eu controlo um, eu prendo todos os outros. Então eu tenho que deixar isso acontecer. E foi assim, por conta desse tremor essencial, que eu fui conhecendo essa parte da minha essência, essa medrosa. Vem cá. Ela, na verdade, hoje eu não dou esse nome para ela. Essa é uma parte muito poética que eu tenho em mim. É uma parte que tem uma conexão imensa com o universo imaginário, com o universo fantástico. Que só o universo fantástico pode inventar tanta história assustadora assim, que bota medo numa pessoa. É uma das partes mais bonitas, mais delicadas e mais generosas que eu tenho comigo. Não abro mão dela mais. E quando eu percebo que ela está chegando, eu fecho a agenda. Hoje eu faço questão de fechar a agenda e começar a abrir espaço para ela dançar a dança que ela veio apresentar para mim. Normalmente é das mais ricas, das mais criativas, das que me trazem mais potência vital, porque vai direto em conexão com a minha sexualidade, com o meu processo criativo, com a minha capacidade de criar vínculos com o mundo com esse olhar mais amplo. Tá lá com a porção medrosa, que tantas vezes eu levei para terapia para fazer ela sumir. Tá lá, é a mesma porção. Só que eu só via essa fachada dela, eu só via essa fachada que desmaiava de pânico, que tinha crises horrorosas. Uma outra porção da minha essência, que essa até hoje de vez em quando ainda eu tenho umas crises com ela, é a vulgar. Cara, eu sou escrachadona, meio vulgar, meio grosseira, sabe? Eu tenho essa coisa, eu sou muito refinada, tenho os meus gestos de delicadeza, gosto de uma coisa, mas eu também tenho essa porção na minha essência, que eu falo que é a vulgarzona, né? Eu gosto de usar essa palavra, vulgar, porque choca. As pessoas falam, não, Rita, você não é vulgar. Sou. Se você conhecer isso aqui, se eu te mostrar isso aqui, você não vai acreditar, bicho. Você não vai acreditar o que é isso. Adoro essa coisa, essa conexão com esse mundo mais grosseiro, essa coisa meio Nelson Rodriguiana, sabe? Adoro, acho isso vivo. Eu gosto, tá aqui comigo. Eu não preciso ficar o tempo inteiro colocando isso, porque eu não sou só isso. Eu tenho a dama elegante e sofisticada da sociedade. Eu sou um reflexo de um período da história do mundo. Eu tenho essas coisas todas comigo. Mas a minha essência também tem essa porção que gosta desse exercício que a gente nomeia como vulgar. E eu gosto de usar essa palavra porque ela já chega desconstruindo, assim, sabe? A pessoa olha e fala assim, não, você não é, sou grosseirona, escrachada, adoro falar palavrão, adoro dar risada alto, gosto, tem essas coisas descontroladas, assim, chega.
E eu brigava muito com isso. Eu achava que isso eram partes que tinham que ser polidas, tinham que ser melhoradas. Mas isso é uma força da minha essência, gente, que vocês não têm ideia. Que quando chega a vulgarzona, quando ela chega, é gostoso, é uma energia quente, é uma coisa que derrete, é uma coisa que abre espaço, ela tem um campo magnético muito maior do que qualquer outra porção minha, ela tem uma força, ela faz as coisas acontecerem. E quando ela chega para contar a história dela, eu me divirto muito, eu dou risada, fica tudo mais leve. O lance é que, em grande parte das vezes, eu fico muito atenta para isso, sabe? Do tipo, não, aqui você não pode aparecer. De uns tempos para cá, eu tenho deixado ela chegar mais. Eu tenho contado isso mais pro mundo. Eu tenho mostrado mais essa dança. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a falar: Rita, o que tá acontecendo que você tá exuberante? Eles não chamam de vulgaridade, eles chamam de exuberância. Eu chamava de vulgaridade, gente, o povo chama de exuberância. Fala, nossa, você tá mais bonita, você tá mais livre, sua energia tá mais gostosa. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eles chamam de exuberância. E eu chamo, porque eu gosto dessa palavra, eu gosto desse desfoque, essa coisa do vulgar. Uma outra porção da minha essência, gente, que, ai, caramba, essa daí foi difícil pra mim, porque eu sempre quis ser uma pessoa séria, né, gente, ascendente em Capricórnio. Eu quero ser uma pessoa séria, quero ser uma pessoa respeitada, você tem que me respeitar, você tem que ver a minha autoridade. Então, assim, tem fotos minhas de quando eu tinha, sei lá, 20, 25 anos, eu parecia uma velha de 250 anos, e por isso que eu uso o termo velha, tá, gente, eu não uso o termo velha pra mulheres de idade, não, porque eu não acho que isso condiga, né? Mas quando a gente fala velha, é aquela pessoa de 250 anos que realmente a coisa... Eu era isso, aos 25 anos. Porque eu queria passar uma imagem de seriedade, eu não queria que as pessoas desconfiassem da minha competência, do meu valor e que elas me levassem a sério. Eu levava a sério essa coisa das pessoas me levarem a sério. E eu morria de medo de não ser levada a sério, porque realmente não é um negócio bacana. Ninguém acreditar em você, ninguém ouvir você, ninguém levar você a sério, não é um negócio bacana. Mas a verdade é que eu fui descobrindo que a minha essência não se importa tanto com isso. E por isso que eu digo que na jornada de desenvolvimento pessoal a gente vai tomar uns golpes feios e vai ser da gente mesmo. A gente vai ficar meio alucinado. Como assim você não se importa? Claro que você se importa. Eu comigo mesma conversando, né? Como assim? Não me importo. Dane-se se essa pessoa não me leva a sério. Tem outra ali que me leva. Eu vou para aquela. Não, você tem que agradar a todos. Tem que uma grande porcentagem da humanidade tem que achar você uma mulher inteligente. Tem que achar que você tem competência, que você tem diplomas. Elas têm que olhar para você e tem que ver todos os diplomas e tudo que você já estudou e todos os mestres que você já visitou. Elas têm que saber. Elas têm que... Não. Ai, dane-se, eu não vou perder tempo com isso, não. Eu vou ali que tá mais gostoso. A minha essência é muito isso, sabe? Aí eu vou ali que é mais gostoso. Esse povo aqui tá muito chato. Esse povo aqui é muito da intelectualidade. Esse povo aqui é muito acadêmico. Esse povo aqui fica filosofando demais, tá muito chato. Eu vou ali que ali tá rolando um som gostoso. Ali tá rolando um papo divertido. Olha lá, as pessoas estão rindo ali que eu vou. A minha essência era isso, gente, mas a minha cabeça não era. A minha mente queria que eu tivesse pós-doc para poder falar: oi, tudo bem? Ela tinha isso. Nossa, você vai me tratar com seriedade, bem. Muita seriedade eu quero com você. Muita seriedade. Era essa a questão. Só que eu, Rita, tem um lado ainda, e aí que pega, né? Que essa porção que não acredita muito na seriedade do mundo, ela é meio palhaça, ela é ridícula. E eu gosto de usar essa palavra também para me desconstruir. Eu tenho uma porção da minha essência que é ridícula. Dança de um jeito todo divertido. Adoro fazer isso, gente. Qualquer dia eu vou dançar para vocês. Guns N' Roses, eu vou morrer de dar risada, porque eu gosto de fazer as pessoas darem risada, eu gosto de ser a palhaçona, eu gosto de fazer gracinha, eu gosto de chegar dando uma de ridícula, mostrar o meu lado ridículo, eu gosto de pessoas que fazem isso,
Eu gosto de gente que tem essa liberdade de poder ser ridícula, de poder ser palhaçona, de ser boba, de contar piada. Eu gosto de gente que conta história pra caramba, que fala de si mesmo, que se expõe, que tem uma relação gostosa consigo. Eu gosto. Mas a minha mente ficava enlouquecida com essa ideia. Não, pera, Rita, calma, não, por aí não, calma. Vamos devagar. Não, você não pode, não é assim. Você tem um nome a zelar, você tem uma... Não, porque você vai ser violentada. Você vai ser roubada, você vai ser judiada, vão aparecer pessoas que vão se aproveitar, porque eu lá de boas, dançando, imitando o Axl Rose lá na balada, sabe? Totalmente, não, porque nenhum homem vai te levar a sério, porque você fica contando essas histórias, porque você conta essas piadas, porque você fala da sua sexualidade publicamente, porque você fala isso, não, porque... Opa. Uma parte da minha essência. Não é nada disso. Pode ser que não seja, eu tô falando das minhas partes aqui, hein? Pode ser que você não tenha nenhuma delas. Mas pode ser que você tenha, pode ser não, é quase certo, que você tem umas partes aí que também você não gosta. Que você fica tentando mudar, né? Você fica tentando mandar pro spa, tentando mandar pra uma escola na Suíça para aquela parte melhorar. E tem uma outra parte minha, da minha essência, que isso é muito a minha essência. E por que eu sei que é da minha essência? Eu vou falar para vocês, porque quando eu tô dentro da vibração dessas partes, eu sinto uma coisa muito boa, e a vida flui, e as pessoas chegam, e a coisa acontece, a prosperidade se apresenta na minha vida, abundância. Por isso que eu sei que essas partes são da minha essência, porque quando eu travo essas partes, começa a acontecer o contrário. E para início de jornada eu já fico doente, né? E quando eu fico doente eu já sei que eu estou aprendendo alguma coisa. Mas tem uma outra parte, que é a inoportuna. Ela é inoportuna. Sei lá, porque é dramática, porque é intensa, porque é amorosa demais, porque se joga demais. É inoportuna. É uma parte minha que realmente ela incomoda as outras pessoas, e eu não gosto, eu fico incomodada quando eu estou incomodando as outras pessoas sendo quem eu sou. Mas eu tenho uma porção da minha essência que é inoportuna. Olhando ela mais de perto, observando melhor, eu comecei a perceber que ela, na verdade, ela é um agente importantíssimo na minha vida para eu abrir os meus caminhos. Sem essa porção, sem essa desobediência, que aí eu mudei o nome dessa parte. É uma parte desobediente, é uma parte que não obedece. Eu chamava ela de inoportuna, era uma parte que não obedecia à sequência das coisas. Então as pessoas estavam conversando sobre o assunto, eu chegava lá e mudava de assunto. Ou chegava lá já com fazendo alguma cena dramática dentro das relações. Eu estava sempre gerando uma situação inoportuna, e eu gerava muitas situações inoportunas, sim, porque eu escondia isso de mim. Aí eu dizia que eram as outras pessoas que me colocavam nessa situação, não era eu não, mas era uma porção da minha essência. No momento que eu falei assim, não, vem cá, senta aqui, deixa eu conhecer você melhor, que você está aparecendo demais ultimamente, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Mas até hoje, de vez em quando, eu ainda me pego assim, no meio de uma situação, eu falo, caramba, eu não posso ser inoportuna. Eu já sei que ela chegou, essa porção chegou, ela já chegou querendo o quê? Desobedecer. Tem hora que eu sinto que eu tenho que desobedecer, que eu tenho que desobedecer alguma coisa dentro do espaço. E normalmente quando eu faço isso hoje, quando eu desobedeço alguma regra interna que fica, sempre chega alguém e fala assim, obrigada. Eu sempre tive vontade de fazer isso, nunca consegui. Eu fico olhando assustada ainda. Eu falo, oi, sério? Você tá apoiando o que eu falo? Pois é, nossa, ai, obrigada por ter falado isso. Obrigada por ter feito aquilo. Né? Ai, que bom que você falou. De verdade, gente. Eu não tô inventando, eu só poderia inventar outras histórias aqui mais impactantes, onde eu ia me colocar menos em exposição, né? Quando a gente começa a assumir a nossa essência, a gente fez o trabalho de autoconhecimento, isso não significa que você vai começar a gostar de você, mas quando eu trouxe essas partes para esse lugar de conexão, foi aí que eu comecei a ser gostada por aquilo que eu sou de fato.
Eu não sou só essas coisas, tá, gente? Não precisa me riscar do seu caderninho de amizades, afinal. Senão você vai riscar o meu nome, apagar da sua agenda para sempre, porque a Rita, olha só defeito, né? Mas a verdade é que isso que a gente chama de defeito é uma potência. E é uma potência que pode ser trabalhada de diversas formas, não só daquela que a sociedade ensinou pra gente. E segundo, quando você começa a apresentar, integrar essas partes e apresentá-las para o mundo de alguma maneira, você vai perceber que as pessoas vão gostar. No meu caso, eu senti isso, tá? Pode não ser no de todo mundo, mas que as pessoas vão gostar ainda mais de você e com um fator, com um adendo importantíssimo. Elas vão gostar de você mesmo e não é daquilo que você finge. Não é daquilo que você traz para o mundo. Você não vai precisar mais ficar andando com as pessoas que estão mancando também. Você vai poder dar a mão para uma pessoa que está andando com 2 pés e parece 2 crianças aprendendo a andar, viu? Essa que é a verdade. Quando a gente encontra uma outra pessoa que está aprendendo a andar também, é muito emocionante, porque a gente sai andando nesse movimento de olhar para o mundo desse lugar onde a gente não está mais usando o outro como consolo. O outro é parceiro mesmo. Está ali dando a mão para a gente para caminhar do nosso lado. E aí quando eu caio, ao invés dele andar no meu lugar, ele me ajuda a perceber como que eu posso andar melhor. Essas são as relações que realmente trazem uma abertura para dentro da nossa vida. Porque grande parte das vezes a gente acha que a gente está ajudando o outro, mas na verdade a gente está tentando trazer o outro para o sonho que a gente tem de como ele deveria ser. A gente não está ajudando o outro. A gente está projetando nele aquilo que a gente acha que é um mundo melhor. Para ele, para você, para todo mundo. Você nem perguntou para o outro o que ele quer. Você nem perguntou para o outro se aquilo é importante para ele também, porque pode não ser. Quando a gente começa a integrar essas partes da nossa essência, e isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, tá, gente? A gente vai ter que passar por muitos processos. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício aqui, a autoestima começa de verdade a brotar. E aí quando você está lá no meio da situação, que está toda cheia de ranhura, toda cheia de atrito, toda cheia de questões, você está forte, você está conectado com essas potências todas, você está conectado com muitas outras coisas que se grudam, colam, agregam a energia do teu campo magnético, porque você é uma pessoa que está cada dia mais forte. Você começa a sentir o teu campo mais potente. Menos transformação, menos melhora, menos educação, civilização. A gente ainda tem um exercício muito colonizador dentro do nosso sistema. A gente vai se conhecer, na verdade a gente vai se colonizar, né? Eu vou colocar você para funcionar do jeitinho que eu quero, você vai ver. A gente chega no exercício mesmo de autoritarismo, de repressão. A gente chega dizendo que é bom pra gente e pro outro, pro mundo que a gente quer. A gente não para um segundo para perceber que nós estamos sendo autoritários, repressores, colonizando a nossa própria existência com as ideias que a gente tem a respeito dessa ideia. E se a nossa essência não for nada disso? E se a sua essência for alguma outra coisa que você ainda nem sabe, que vai começar a se apresentar? Olha que delícia, é uma aventura muito boa, gente. É uma aventura deliciosa. Se cerque de pessoas e de lugares onde você possa fazer isso de uma maneira livre, divertida, leve e ao mesmo tempo muito rica de troca de experiências, porque a vida é isso aí. É isso que a gente vai levar dessa vida. Essa aventura de poder trazer para o mundo as nossas partes, as porções, que por alguma razão ficaram perdidas lá atrás. Semana que vem a gente vai continuar nesse assunto, que vocês já viram que são camadas bem profundas, né? Então não é só a questão do sistema de crenças e de valores. É essa coragem de bancar essas partes aí que você carrega. Quais são as partes? Quais são essas partes, essas porções que o mundo quer conhecer? O mundo precisa conhecer essas partes. E lembre-se, elas vão começar a aparecer para você, não mais com a faceta social, estigmatizada, né? Elas vão começar a se mostrar para você como elas são. Uma parte do divino que habita em você. É isso, meus amores. Semana que vem eu tô de volta e aí a gente conversa mais. Fiquem bem aí.